Conheça 21 maneiras de reduzir o risco de Alzheimer. Há ao menos 21 maneiras conhecidas de reduzir o risco de desenvolver Alzheimer, todas apoiadas por fortes evidências científicas. A doença incurável é também a forma mais comum de demência, um termo geral para a perda de memória e habilidades intelectuais, tem evolução lenta, começa com perda de memória e termina com danos cerebrais graves. Como até hoje a medicina não descobriu o que realmente causa a doença de Alzheimer, as medidas consideradas preventivas tendem a retardá-la, não evitá-la, explica a neurologista Jerusa Smith, coordenadora do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, ABN. Leia mais correspondente médico. Novo medicamento pode retardar progressão do Alzheimer. Correspondente médico. Como identificar sinais e sintomas do Alzheimer? Correspondente médico. Qual a importância de diagnosticar o Alzheimer no começo? Adotar as medidas preventivas pode fazer uma pessoa desenvolver a doença mais tarde. Em vez de os sinais aparecerem aos 70 anos, surgem aos 80, por exemplo. Um ganho de qualidade de vida de ao menos 10 anos, explica a neurologista. As medidas de prevenção foram elencadas em 2 meta-análises, revisão de diversos estudos, divulgadas nas revistas científicas The Lancet e Journal of Neurology, Neurosurgery e Psychiatry, em 2020, que analisaram estudos sobre prevenção, tratamento e cuidados em casos de demência, sobretudo Alzheimer. O consumo excessivo de álcool, o sedentarismo, o tabagismo e a alimentação pobre em nutrientes, que aumente o risco de obesidade, diabetes e hipertensão, são os principais fatores de risco, segundo a publicação. O estudo publicado na The Lancet apontou ainda que há mais incidência de casos de demência, incluindo Alzheimer, em negros, asiáticos, grupos minoritários e populações pobres. Diante disso, a desigualdade social e econômica, que envolve pobreza e discriminação racial, também foram inclusas como fatores de risco, sobretudo para estas populações. Estes fatores, segundo os especialistas, precisam ser evitados com medidas sociais e educacionais para melhorar a vida destes grupos. Essas ações requerem programas de saúde pública e intervenções individualizadas, concluíram os pesquisadores da University College London e da University of Plymouth, ambas no Reino Unido, que assinaram o trabalho. A meta-análise publicada no periódico de neurologia do British Medical Journal analisou 395 estudos prospectivos observacionais, ou mais grupos de pacientes observados, cujas características são coletadas para análise, e ensaios clínicos randomizados, teste de um medicamento ou tratamento versus uso de placebo. Os autores concluíram que 2/3 das intervenções mais promissoras se concentraram em mudanças de estilo para uma vida saudável, focadas em evitar fatores de risco para doenças cardiovasculares, como pressão alta e níveis de colesterol. Maneiras de tentar prevenir o Alzheimer. As principais ações preventivas, por indivíduos ou autoridades públicas, apontadas pelas 2 meta-análises incluíram: manter o nível adequado de açúcar no sangue e o peso sob controle para evitar diabetes. Manter o peso em um nível saudável, normalmente abaixo de um índice de massa corporal, IMC, de 25. Obter o máximo de educação escolar possível a partir da infância. Evitar traumatismo craniano, como concussões. Manter-se cognitivamente ativo com leituras e aprendendo coisas novas. Evitar ou controlar a depressão. Gerenciar o estresse, tratar a hipotensão ortostática, sensação recorrente de tontura ao se levantar, manter a pressão arterial sob controle a partir dos 40 anos, examinar os riscos de perda de audição ao longo da vida e adotar aparelho auditivo se necessário. Perda auditiva está associada a dano na região cerebral vinculada à memória. Evitar níveis elevados de homocisteína, um aminoácido que pode contribuir para a formação de coágulos nos vasos sanguíneos e danos nas artérias. Prevenção com base em suplementação de vitaminas do complexo B, com recomendação médica. Praticar exercícios físicos. Gerenciar a fibrilação atrial, que é uma frequência cardíaca rápida e irregular devido a sinais elétricos caóticos no coração, com acompanhamento médico regular. Comer alimentos com vitamina C ou tomar suplementos.
Frutas cítricas, como laranja e acerola, legumes, como cenoura, pimentão amarelo e pimentão vermelho, e verduras, como couve e brócolis. Reduzir a exposição à poluição do ar e ao fumo passivo do tabaco. Evitar abuso de álcool. Evitar o hábito de fumar. Ter sono de boa qualidade. Evitar terapia de reposição de estrogênio no pós-menopausa. Isso não se aplica em casos de menopausa precoce ou perimenopausa. Evitar o uso de medicamentos para demência como prevenção. Combater a pobreza e a discriminação racial. Fatores de risco para o Alzheimer. A doença foi batizada em homenagem ao médico Alois Alzheimer. Em 1906, o neuropatologista fez uma autópsia no cérebro de uma mulher que morreu após apresentar problemas de linguagem, comportamento imprevisível e perda de memória. O Dr. Alzheimer descobriu as placas amiloides e os emaranhados neurofibrilares, considerados as marcas da doença. Conheça alguns fatores que podem contribuir para seu desenvolvimento. Idade. A probabilidade de desenvolver Alzheimer dobra a cada 5 anos após os 65 anos. Para a maioria das pessoas, os sintomas aparecem pela primeira vez após os 60 anos. O Alzheimer de início precoce é uma forma incomum de demência que atinge pessoas com menos de 65 anos e geralmente tem fator hereditário. História familiar. A genética desempenha um papel importante no risco de um indivíduo desenvolver a doença. Traumatismo craniano. Existe uma possível ligação entre a doença e traumas repetidos ou perda de consciência. Saúde do coração. O risco de demência vascular aumenta com problemas cardíacos, como hipertensão, colesterol alto e diabetes. Sintomas relacionados ao Alzheimer. Segundo a neurologista Jerusa Smith, da ABN, o diagnóstico de Alzheimer é feito com base em sintomas como dificuldade cognitiva. Há testes que podem ser realizados para detectar a doença, mas não são muito solicitados por serem muito caros, então o diagnóstico é basicamente clínico. Entre os sintomas listados pela Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAS, estão: perda de memória, repetir perguntas e declarações, dificuldade de discernimento, posicionamento incorreto de objetos, mudanças de humor e personalidade, confusão mental, delírios e paranoia, impulsividade, convulsões, dificuldade em deglutição, disfagia. Tratamento do Alzheimer. O Alzheimer ainda é uma doença sem cura. O uso do medicamento experimental aducanumab, indicado para as fases iniciais da doença, foi aprovado pelo Food and Drug Administration, FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos equivalente à Anvisa, em junho de 2021. A agência não aprovava um novo medicamento contra o Alzheimer desde 2003. A droga foi desenvolvida para pacientes com deficiência cognitiva leve e tem o objetivo de retardar a progressão da doença, não apenas aliviar os sintomas. A farmacêutica Biogen e seu parceiro japonês Eisai desenvolveram o aducanumab, administrado por meio de infusão intravenosa para tratar a doença de Alzheimer precoce. Em julho de 2020, a Biogen concluiu seu pedido para a FDA e aguardava a aprovação desde então. Esta é a primeira autorização que muda a perspectiva do tratamento contra o Alzheimer. O medicamento atua na proteína danificada no cérebro de quem já tem a doença, afirma a neurologista. No entanto, há fatores controversos sobre o aducanumab, que ainda precisam ser esclarecidos. Eles envolvem resultados clínicos e de efeitos colaterais, que devem ser esclarecidos na fase 4 da pesquisa, que testa a medicação em um grupo maior de pessoas, segundo a neurologista. Faltam dados que comprovem a melhora clínica do paciente, além do fato de a medicação apresentar sangramento cerebral como efeito colateral, considerado grave, afirma Jerusa. Outras drogas vêm sendo estudadas. Em março de 2021, o New England Journal of Medicine publicou um estudo indicando que o medicamento intravenoso experimental do laboratório Eli Lilly and Company, donanemab, pode retardar o declínio cognitivo em pessoas com a doença. Em 25 de julho de 2018, resultados adicionais de um ensaio clínico inicial para uma droga experimental, o anticorpo chamado BAN 2401, mostraram que ele melhorou a cognição e reduziu os sinais clínicos de Alzheimer.
Detalhes sobre a imunoterapia foram anunciados em uma entrevista coletiva durante a Conferência Internacional da Associação de Alzheimer no mesmo ano. A primeira droga utilizada em larga escala e aprovada pelas agências reguladoras, em 1993, foi a tacrina. Porém, essa medicação caiu em desuso com o advento de novas medicações, pela dificuldade na administração e pelo risco de complicações e efeitos adversos. As medicações que atuam na acetilcolina e que estão aprovadas para uso no Brasil nos casos de demências leve e moderada são a rivastigmina, a donepezila e a galantamina, conhecidas como inibidores da acetilcolinesterase ou anticolinesterásicos, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAS. Todas disponíveis no Sistema Único de Saúde, diz a neurologista da ABN. As medidas preventivas e o uso destas medicações tendem a melhorar sintomas e a retardar a progressão da doença, mas definitivamente não trazem a cura do Alzheimer, afirma Smith.